Você já atendeu alguém com esquizofrenia já? Bicho, já. Realmente a cabeça da pessoa é fragmentada mesmo? É porque o esquizofrênico ele tem uma característica que talvez seja a principal característica da esquizofrenia, que é o delírio auditivo, visual, sensorial. Então ele tem certeza que ele está vendo alguém, ele está certeza que ele está ouvindo alguém, ele tem certeza que alguém está tocando ele, algum desses delírios. Ou ele. Não, especialmente se estiver em crise. Eu atendi um rapaz uma vez e ele estava em surto e ele ficou internado num hospital em Curitiba. Eu atendi online, eu atendi ele online terapia. Ele surtou, a mãe quis que eu continuasse atendendo, eu conversei com os psiquiatras, ele morava em Curitiba e eu continuei atendendo. E é terrível, porque ele, por exemplo, ele entrou num delírio que lá no hospital eles estavam cortando partes dele. E ele falava para mim durante a sessão, André, olha para você ver, o meu braço está muito menor. Eu medi meu braço de ontem para hoje. Tá 5 centímetros menor. Se vocês não me tirarem daqui, eu vou sair minúsculo, tamanho de um bonequinho. Todo dia eles estão cortando um pedaço de mim. Você precisa acreditar em mim. E extremamente inteligente. Geralmente esquizofrênicos são. Extremamente inteligente. Era programador de computador. Assim, ó, fantástico. Trabalhava em multinacionais. Passava em processo seletivo facilmente. E tinha esse delírio motor de que estavam cortando partes dele. Então, a esquizofrenia é uma doença muito triste. Ela tem remissão de sintomas, se em terapia e medicado. Então, a pessoa consegue ficar sintomática por um tempo. Às vezes tem um deslize, mas volta a estabilizar de novo. É uma doença passível de ser estabilizada, passível de remissão de sintomas, mas precisa estar em tratamento. E quanto antes você buscar ajuda, melhor para não detonar mais a sua cabeça. E para não Porque causar mais cada crise problemas, detona né? mais. Sim. E para não criar problemas para si e para os outros. Esse menino, por exemplo, ele estava em surto e ele na rua, ele passou perto de um policial e ele encafifou que o policial estava olhando para ele, que o policial era do FBI e que ia pegar o Mac dele, que era o computador. Do nada ele avançou no policial, começou a bater no policial lá em Curitiba e deu um problema danado. E você chegou a entender o que... tratamento com medicamento também, Sim. né? Não é só, É com medicamento. Você tem que ir, é um trabalho completo. Não, é barba, medicamentoso, cabelo, porque é fisiológico, né? Tem áreas do cérebro que não funcionam, alguns neurotransmissores não funcionam. É medicamentoso. Esquizofrenia não tem jeito de não ser medicamentoso. Tem terapia, mas medicamentoso. E você chegou a entender a origem, assim, no caso desse paciente, o gatilho ali que fez a mudança para ele se tornar um esquizofrênico? Cada paciente é de um jeito. No caso desse menino, ele era muito... Para ele se tornar, não. Eu pensei que era a pergunta sobre o surto. Para ele se tornar, não. Por que não? Não dá para entender qual que é o gatilho. A esquizofrenia ela vai ter fatores externos e fatores internos. Tem genética e tem epigenética. Aham. Então, tinha um histórico, na família dele ele tinha um tio esquizofrênico, e a situação epigenética, o contexto ambiental. Tá, ele já tinha uma tendência a virar esquizofrênico. Ele tinha uma genética. Só que durante a vida dele teve algum momento que foi ativado o gene e aí ele se tornou uma pessoa A doença assim. mental, em geral, ela só vai aparecer nessa situação. Mas será que se não fosse aquele momento que engatilhou, teria outros momentos? E é isso que eu fico me perguntando, assim, É sabe? possível. Por exemplo, minha mãe é esquizofrênica. E ela estudou muito espiritismo, muito religião, né? E esse foi um problema também. Porque quando ela sinalizou o problema, ela sinalizou como, tipo, ó, tem um demônio. Tem um demônio me incomodando. Tem alguém fazendo macumba pra mim. Tem alguém me perseguindo espiritualmente. Eu tô sofrendo ataques espirituais. Aí você tá dentro de uma casa com uma pessoa que você acredita que é lúcida e ela começa a te dar relatos assim, né? Pra você que não tem informação, o que você faz? Vou procurar ajuda com quem combate demônios. Uhum. E aí a gente foi procurar espíritas, foi procurar pastores, né, pra entrar lá dentro da casa e rezar. E tem uma energia pesada aqui tá carregado. Aí eu tirei, aí passava um tempo, dava outra crise e voltava. Ela tava com problema de saúde mental. Ela não tava com demônio no corpo dela, sabe? Só que durante anos e anos, a gente buscou ajuda espiritual, a gente não buscou por um médico. A ponto de não ter resultado nenhum, porque é óbvio, você não teria nenhum resultado,
A cabeça dela só foi piorando, fritando, até anos depois que a gente chegou a abandonar, vira e fala assim, não, vamos buscar um médico. E aí você vai buscar um médico, esquizofrenia, dá um remédio, você estabilizou a pessoa. Só que, infelizmente, cada crise que tem é como se você alterasse o ponto de início da cabeça. Ela não volta mais pra quem ela era antes, né? É isso mesmo. Então, assim, chegou num ponto que a cabeça dela fritou tanto que hoje ela tá estabilizada, mas ela consegue coisas básicas, ela consegue tomar um banho, ela consegue ter uma higiene bacana, né? Fazer alguma coisa para comer. Mas ela não tem mais uma conversa dessa que a gente tá tendo aqui. Ela não consegue formar mais pensamento para uma conversa dessa, né? E eu fico me perguntando, assim, qual o momento que engatilhou? Porque eu já vi casos de esquizofrênico que é perceptível, assim, aquela relação familiar que ela tinha, aquela cobrança dentro de casa da mãe ou do pai, foi essencial, assim, a relação familiar foi essencial para engatilhar a esquizofrenia. É isso mesmo. Se tivesse uma relação familiar saudável, será que essa pessoa passaria a vida inteira sem ativar esse gene? Ou será que no casamento dela ela poderia ativar? Ou passou dessa idade e você não ativa mais? Eu acredito muito no fator epigenético, que é o contexto existencial da pessoa. É igual você pensar assim, eu tenho um gene para câncer de pulmão, mas se eu nunca fumo, possivelmente esse gene não vai ativar. Então, o fator epigenético, ele interfere muito. No caso de doenças mentais, não foi aqui, mas e lá na frente? Será que pode ser? Talvez pode. Porque ele não está ligado a um evento específico. Ele está ligado a uma situação. Esse menino, por exemplo, ele tinha uma família muito problemática. Mãe, pai, história de separação, tudo muito complicado. Então, o ambiente dele era muito complicado. E aí, aqui houve a manifestação ou o acometimento da doença. Talvez lá na frente poderia acontecer, talvez, ou não dá para saber. Qual evento específico gerou aquela condição específica. Mas o fator epigenético, ele é determinante. Se não houver, a pessoa vai passar pela vida, se ela tiver uma vida estável, uma família estável, relações estáveis, problemas comuns como pessoas têm. O problema é que às vezes a pessoa tem um contexto e esse contexto é muito ruim durante muito tempo. Eu não sei o contexto da sua mãe. Qual era? Sim, horrível, né? Meu avô é alcoólatra, minha avó também é problemática pra caramba. E ela filha única. Viver naquele ambiente ali de abuso ali, não era fácil, não. O contexto, por muitos anos, foi muito adoecido aí. E isso é muito louco, né? Recente a gente conversou com um psicanalista, que é o Vladimir Safatli, ele teve aqui no Três Irmãos, né? E muitas pessoas ficaram indignadas com essa fala dele, porque a gente tava falando sobre droga, e ele fala assim, cara, não são as drogas que destroem a família, não, velho. Quem destrói a família é a própria família. A família é um núcleo de neurose ali. Se a família não estiver estabilizada ali, meu amigo, a própria família vai sabotar ela por inteiro. E é muito louco pensar nisso, porque a droga ela é consequência, né? A droga não é a causa, ela é consequência. Por que ela entrou ali? Por conta da família que não estava estabilizada, né? Então a droga ela não é o fator neurotizante. A neurose já vinha antes. E aí o contexto da droga entra nisso. Como uma doença mental. Tem um contexto desfavorável que você fala, isso não vai dar certo. E realmente já não dá mesmo. Chega lá na frente, não vai dar certo. Esse moço, desde a primeira vez que eu o atendi, ele ainda não tinha o diagnóstico de esquizofrenia. Mas na primeira vez que eu o atendi, eu já achei ele muito diferente. Sabe quando você tem um feeling que você fala, se apertar muito, vai dar errado? E não deu outra. Ele já era extremamente inteligente, muito metafísico, muito abstrato, de muita abstração em relação ao mundo, uma mente muito além. Eu já sentia que ia fazer alguma situação para frente, não deu outra. Aí o ambiente hostil, relacionamentos hostis, família totalmente disfuncional. Então, mas a família é o problema ou existe a família problema e a família também é um tratamento? A família é parte, no caso dele, era parte do problema, né? Porque tem gente que tem problema e a família é estruturada. Não é causa e consequência. Eu falo principalmente porque no caso do Safatli, quando ele falou sobre isso, eu falei assim, cara, não. Existem filhos que têm o mesmo pai e a mesma mãe, e um nunca vai ser usuário de droga e o outro vai ser altamente dependente porque o adicto é uma doença, assim como a esquizofrenia é.
Então não é o fato de ter uma família ou não, é o fato de você ter uma probabilidade de ser um doente usuário de droga. A família não é pré-requisito. Exato. Porque senão Entendeu? eu Não dá coloco pra você tudo falar que a família senão é o famílias problema. funcionais só teriam filhos funcionais, velho. Exato. Não é uma matemática, não E funciona famílias assim. ruins só teriam filhos ruins. E ser humano não é uma matemática. Não é, não dá Ontem pra eu você tava jogar na conversando com família uma moça, culpa. ela só arruma de relacionamentos drogas, por exemplo. tóxicos. Ela já namorou um cara que batia, o outro cara que era usuário de droga e ali lá na favela buscar ele, o outro era agressivo. Falei, eu fazendo minhas inferências. Falei, ela deve ter tido um pai, alguma coisa nesse sentido. Comecei a especular. Falei, como é que era seu pai? Maravilhoso. E o casamento dele com sua mãe? Fantástico. Meu pai presenteava minha mãe com joias, ele era muito rico. E com você? Não, meu pai batia suco de manhã pra eu tomar. Não tinha nada que explicasse aquelas escolhas dela. Ser humano não é matemática. Não é. Às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado. Às vezes você faz tudo errado e dá tudo certo. O contrário também é verdadeiro. Tinha uma pessoa que trabalhava na nossa casa, ela era esquizofrênica, ela tinha milhares de problemas, ela trabalhava na casa da minha mãe. Ela deu à luz, criou a menininha dela lá junto com a gente falava, nossa, a filha dela vai dar muito errado. Porque ela é totalmente doida, era muito engraçada. Ela chegava pra trabalhar com a menininha de 6 meses, com uma mala. Eu falava, onde você vai, Socorro, com essa mala? Não, se ela sentir frio, se o tempo mudar durante o dia, não sei o quê, levava umas 8 blusas, jaqueta, totalmente maluca. Mas trabalhou lá e dava tudo certo. A filha dela agora se deu super bem, é executiva de uma empresa, trata a mãe com o maior carinho do mundo. Eu amo a minha mãezinha, agora ela piorou da esquizofrenia, ela tá disfuncional, ela só fica na cama, mas tudo que eu faço é pela minha mãezinha. Tudo errado e deu certo. Tem gente que faz tudo certo e dá errado. Ser humano não é matemática. É probabilidades. A maioria das pessoas usuárias de drogas tem famílias disfuncionais? Grande parte. Certo. Mas é pré-requisito? Não é pré-requisito. Se eu fizer tudo certo, meus filhos vão dar certo? Grande probabilidade. Mas não é matemática. Pode. Claro, claro.